Onde a fumaça tem fogo, TJSP, possivelmente teremos 2 editais ao longo desse ano. O primeiro edital possivelmente deve sair até abril. Por quê? Porque nós temos aí um cenário de várias movimentações, boatos, grupos, servidores comentando sobre o cenário, que a VUNESP já alugou salas em julho, certo? No dia 27 de julho, com a possibilidade em várias salas, e o maior concurso que a VUNESP tem na área de tribunais é o TJ São Paulo neste ano. Então o cenário é bem importante. Nesse ponto, você já precisa começar a estudar elas, né? As atualidades. Ponto fundamental aí de qualquer prova do TJSP. Por quê? Atualidades, você possivelmente já está estudando algumas questões na área do direito, da matemática, do português, e todo mundo está estudando. O grande diferencial, com certeza, são as atualidades. Se você pensar comigo aqui, o cenário que sempre pega relacionado às atualidades é que muita gente vai ler manchete, muita gente não entende o contexto. A atualidade você tem que estudar não simplesmente o ponto, você tem que estudar o entorno dele. Cada vez mais a VUNESP vem trazendo questões de segunda e terceira prateleira. Por quê? Porque ela quer o aluno que entende o mundo. A fundamentação das atualidades é que o aluno entenda aquilo que realmente está acontecendo. Como é que é você entendendo o processo geopolítico, as questões de globalização, cenário nacional, cenário internacional. Então, sem atualidades, você não vai conseguir passar nessa prova, porque, em geral, 4 questões, 2 nacionais, 2 internacionais, com um cenário maior. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos aí, caiu uma questão do Donald Trump, cenário importante, política internacional, política da expansão americana e tudo mais. Entretanto, foi uma questão ali de segunda, terceira prateleira relacionada a um processo. Esses pontos mostram que você precisa entender o encadeamento do cenário ao longo do ano. Então, você precisa dividir as questões, tá? Então, nesse ponto, é muito fundamental que você pegue e busque estudar as questões de geopolítica. E na geopolítica, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que estudar pontos da estrutura internacional relacionada à América Latina, relacionado à América do Norte, à África, Oriente Médio, Ásia, Europa, né? Todos esses cenários relacionados aí a vários dos conflitos, acordos, blocos econômicos, cenários de complicações, por exemplo, da política tributária do Donald Trump, o efeito agora Trump junto com Putin, a política internacional que envolve diversos continentes. Todo esse cenário. Mas não adianta você olhar a manchete específica de um determinado local. Então a geopolítica precisa ser dividida em vários pontos, ok? Então você precisa trabalhar de forma que eles se encaixem, mas é necessário que cada tema seja acompanhado de forma mensal, em um contexto encadeado. Muita gente não passa por 2, 3 questões, e essas questões são as de atualidade. São 4 questões. Uma, num concurso tão concorrido igual esse, com certeza pode fazer a diferença. Então, por isso que você, de uma maneira correta, se fizer o encadeamento do entendimento, você vai conseguir passar e gabaritar atualidades, ok? Depois de geopolítica, é importante que você estude também as questões relacionadas aos assuntos nacionais do Brasil. Educação, economia, saúde, política, meio ambiente, política agora, né? O presidente da República quer, de qualquer forma, a exploração na margem equatorial ligada à Amazônia. Esse é um ponto também que tem muita chance relacionada à política atual, né? O Acordo de Paris indo para o espaço, o Brasil tem COP30 agora, o IBAMA sendo pressionado por todos os lados, o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, que é do Amapá, que é o principal fator onde pode receber os royalties do petróleo. São temas quentes, temas importantes, mas esse tema vai se desenrolando. Pô, se a prova for em julho, quando que eu tenho que estudar? Daqui a pouco eu falo isso, não perde aí não. Então vamos lá. Brasil você tem que dividir também nos processos econômicos. Então, como estudar esse processo aí, né, das atualidades? Além de Brasil, é importante também que você estude os assuntos globais, tá? Então, os assuntos globais, como o quê? Tecnologia, você tem aí todo o cenário do Elon Musk agora, questão da Tesla envolvida aí com as questões dos carros elétricos, também toda a questão da Neuralink, a corrida espacial 2.0, cenários relacionados a descobertas científicas, tá? Então, toda essa linha global, aí você tem que ver também de premiações. Nós temos aí pontos, por exemplo, o nosso filme Ainda Estou Aqui, primeiro Oscar do Brasil relacionado ao prêmio
de melhor filme internacional relacionado a uma base da ditadura militar e tudo mais. Então, são temas fortes, mas não adianta eu te listar neste momento uma série de temas, porque é importante que você entenda o contexto. Então, a gente volta para esse ponto inicial. Disso aqui, então, eu não posso entender, não é foto. Eu não estou falando de foto. Foto é isso. Mas você tem que entender o quê? O filme. Atualidades é filme. É o encadeamento dos cenários. Max, mas não tem aí sempre uma base que eles pedem, por exemplo, os 3 meses antes. Isso é tática que cursinho te dá que não dá certo. Por quê? Na última prova, por exemplo, nós tivemos temas de 7 meses antes. Por quê? Você vai ter um cenário ali, em geral, não vai passar de 1 ano, mas você tem que entender, para chegar naquele ponto específico, tem que entender como que desencadeou, quais foram os desdobramentos, como que aquele tema aumentou, como que aquele tema diminuiu. Então, nesse momento, está quente e vai começar a sair os editais. Nós teremos 2 editais esse ano, com certeza. E no próximo, num cenário de 12 meses, nós teremos 3 editais para o TJ São Paulo. Presta atenção, esse ponto é importante. Então, se daqui 12 meses, vamos pensar num próximo edital daqui 1 ano, né? Em março, abril do ano que vem. Nesse ponto, para 2026, começar a se dar atualidades agora, você será na frente de muita gente. Então, não deixa essa matéria de lado. Ela é diferencial. Você tem que estudar um pouco do que está acontecendo antes. Não adianta ver a notícia de hoje, você vai ter que começar a voltar. Então, o prazo que eu te dou. Vamos pensar. Se eu estou falando de março para abril, o edital sair nesse caminho até maio, tá? Você vai ter uma prova em julho. Nesse cenário seria o primeiro momento, tá? A primeira prova seria ali para julho. Qual que é o período ideal? A prova é feita, em geral, 2 meses antes, tá? Eu tenho uma prova, a elaboração da prova, uma prova desse tamanho, no mínimo 2 meses antes. Então, geralmente é junto com a data do edital. Então, saiu o edital, você vai pensar que ali a prova vai ser feita até 2 semanas depois. Porque para sair o edital, já tem aí toda uma convocação para a elaboração dessa prova. Então, pensando na prova de maio, a gente vai pensar de abril ou mais, a gente vai pensar 2, 3 meses antes, nos principais, quando a prova vai ser fechada, quando o elaborador vai fazer aquela prova. Então, a gente está falando de fevereiro ou março, que a prova será realizada, elaborada. Muito bem. Então, é óbvio que o elaborador pode pegar um tema do momento como cessar-fogo, que ficou de lado agora, né? O Benjamin Netanyahu avançou novamente, mais de 700 pessoas morreram em Gaza, há protestos em Gaza de palestinos contra o Hamas. Então, toda uma questão, beleza. Mas eu posso pegar uma questão que seja lá de setembro do ano passado, que relacione ao fato de como isso chegou. Então, se você olhar simplesmente agora, eu estou falando de uma foto, mas a VUNESP cada vez mais vem buscar o filme para que a atualidade seja um diferencial de você no mundo. É cada vez maior a quantidade de provas que vem exigindo atualidades. Então, as dicas que eu te dou nesse momento, estude, tá? Dividido por compartimentos, vai fazendo as ligações entre eles, sublinhando aqueles que são mais importantes. No outro mês você acompanha disso. Então, vamos pensar, a partir de quando você indica, eu indico que você deve começar a estudar essas questões. A partir de agosto de 2024. Agosto é um ponto ideal ali, metade do ano, várias questões importantes, já tem uma natural retrospectiva dos principais acontecimentos. Começaria a partir de agosto e iria fazendo mensalmente os temas que vão se repetindo, que vão ali se escalonando, o tema que ficou forte, o tema que ficou fraco, certo? Então essa é a dica que eu te dou para atualidades. Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu acertei 15 das últimas 16 questões do TJSP, né? Nossos alunos tiveram dentro do nosso curso aí 15 dos 16 temas. Então, no meu curso Atualidades 4.0, a gente trabalha focado no TJSP e temos aí mais de 10 anos que eu trabalho com esse concurso e vou te dar mastigado aquilo que você precisa sobre isso que eu te ensinei a fazer aqui, que eu te mostrei como dica de como você deve estudar atualidades. Você tem aulas mensais, aulas com materiais em PDF e o mais difícil, como é que você treina isso? Questões, não tem questão de atualidade, procura. Cursinho nenhum que você procurar vai ter as questões de atualidades. Por quê? Atualidades, os caras vão te passar questões de história. Eu te passo questões inéditas de atualidades. Então, você vai ter o sossego de poder estudar para outras disciplinas
e, com certeza, ter a média que os meus alunos têm, que é acima de 90% de acerto nas provas, nem atualidades, do TJSP Banca Vunesp, que eu conheço demais essa banca. Então, te digo aqui, se você quer gabaritar atualidades, eu te dei aqui a receita do bolo. Agora, você não tem tempo? Você precisa se preocupar com as outras matérias? Está atrasado nas outras? Clica aqui no que vai estar na descrição, um cupom especial para que você tenha atualidades como um sossego na sua vida, agora que o TJSP está esquentando e teremos 2 editais ao longo desse ano. Sou o professor Max Atualidades, segue lá, quer gabaritar atualidades? Clica no link que vai estar na descrição e vamos junto, bora gabaritar TJ São Paulo. Valeu!